Oi pessoal, tudo bom? Então eu vou fazer agora os vídeos que eu falei que ia fazer a respeito de grandezas que são inversamente proporcionais e tem a ver com a regra de 3, a forma de aplicação, de resolução desse exercício. Então, a princípio, eu vou colocar as informações que eu tenho no exercício. Então, o que eu tenho de informação? Que o aluno, ele lê um livro em 4 dias. Isso porque ele leu 15 páginas por dia. A pergunta do exercício é: se tivesse lido 10 páginas por dia, em quantos dias teria lido esse livro? Né? O mesmo livro. A gente coloca as informações que tem aqui, ó. Quais são os valores que eu tenho? Então, eu sei que em 4 dias ele leu 15 páginas. 4 dias, 15 páginas por dia, aí foi o que ele conseguiu fazer. Aí ele quer saber, e se ele lesse 10 páginas? Em quantos dias será que ele iria conseguir terminar esse livro, né? Então, quando é diretamente, quando aumenta um lado, aumenta o outro. No caso aqui, ó, diminuiu. De 15, caiu para 10. Então, se fosse diretamente, aqui cairia também. Só que, na verdade, não tem como diminuir a quantidade de dias. O que vai acontecer vai ser aumentar a quantidade de dias, porque ele está lendo menos páginas do que ele leu. Então, se ele lê menos páginas, significa que ele vai demorar um pouco mais de dias. Então, para aplicar essas informações aqui e resolver, a gente vai aplicar a regrinha de 3, tá? Então, a gente vai montar isso aqui como se fossem frações. Então, 4 sobre o x, 15 sobre 10. Então, eu tenho isso aqui, que seria a forma diretamente proporcional. Então, aí eu aplicaria a regra de 3 para poder resolver exercício. Só que o valor, ele é inversamente, lembra que eu já expliquei. Então, se é inversamente, o que acontece com esses valores aqui? Eu vou ter que inverter esses valores. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, para resolver, eu preciso fazer assim, ó. Eu mantenho essa fração que eu tenho a incógnita e eu vou igualar a esses valores, só que inversamente os valores que eles estavam aqui. Era 15 sobre 10, tá? Só que o valor que eu quero descobrir, ele vai ser inversamente. Então, eu vou ter que inverter esses termos aqui, tá bom? Aí eu começo a resolver. Lembrando que para aplicar a regra de 3, eu tenho que multiplicar os valores em cruz. E de preferência, deixa antes do sinal do igual, onde eu tenho a multiplicação pela incógnita. E desse outro lado, a multiplicação dos números. Para quê? Para que quando eu for achar o valor do x, o x já está antes do sinal do igual. Aí vai ficar x igual e o valor, tá bom? Então, vamos aplicar, então, a regrinha de 3. Então, eu vou multiplicar primeiro esses dois aqui. Por quê? Porque é onde tem a incógnita, tá? Então, vai ser o quê? O 10, número, vezes a letra. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes o x. Ok? Então, esse lado eu já fiz. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. 4 vezes 15. 4 vezes 15. Então, eu vou ter aqui um valor de 10 vezes x igual ao 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. Então, ó, 10 vezes um valor vai ser 60. Aqui fica até fácil a gente descobrir o valor do x, porque dá uns números redondos, 60, né? Então, um número multiplicado por 10 que vai dar 60. Aí, você já pensa que número que é, né? Tá, mas vamos calcular. A gente vai fazer o seguinte, vamos isolar esse x, deixar o x sozinho, tá bom? Vamos colocar o sinal de igual. E vamos colocar assim, quem já estava depois do sinal? O 60. E o que vai acontecer com esse 10 vezes? Vai para o outro lado do sinal de igual, só que ao invés de ele multiplicar, ele vai fazer o inverso da operação, que é dividir. Dividir quem já está lá. Quem já está depois do sinal de igual? O 60. Então, a gente vai começar a fazer a fração, onde a gente vai pegar o 60 e dividir por 10. Então, quem já tinha pensado nesse número,
acertou. Então, opa, oi, de novo. Dias. Então, significa que, vou fazer bonitinho aqui, não. Então, significa que ele vai ler em 6 dias, se ele resolver ler 10 páginas por dia. Então, aqui, ó, você vê que aumentou, tá vendo, ó? Eram 4 dias. Mas ele falou, tá, mas e se eu lesse só 10 páginas? Se eu lesse só 10 páginas, em quantos dias eu iria terminar o livro? Então, se você lesse só 10 páginas por dia, você ia ler o livro, né, em 6 dias. Tá bom? Então, esse X aqui, ó, são 6 dias. Esse seria o prazo que você teria, que você faria a leitura dos livros, tá bom? Muito bem. Agora o outro aqui, ó. Esse aqui também é facinho, porque a gente vai pensar... se a gente fosse fazer essa viagem, vamos pensar então. Ó, se fizer uma viagem, manter a velocidade do carro em 30 km por hora, ó, informação, velocidade do carro. Farei em 6 horas. Então, se ele pegar um carro e for a 30 km por hora, ele vai fazer uma viagem e vai durar 6 horas, tá? Aí ele falou assim, mas preciso fazer essa mesma viagem em 2 horas. Outra informação, ó, 2 horas. Ele quer fazer em 2 horas. Em vez de fazer em 6, ele quer fazer em 2. Que velocidade irei manter no veículo? Então, aqui, 30 km por hora, você já tem uma noção que é bem devagarinho, né? Bem devagarinho. Então, ele quer saber, eu não quero mais fazer a viagem em 6 horas, eu quero fazer em 2. Posso ir um pouco mais rápido, mas que velocidade que eu vou ter que manter no carro para que eu faça essa viagem em 2 horas? Então, vamos colocar as informações que eu tenho no exercício. Então, a princípio, eu tenho que em 30 quilômetros por hora, né? Ele faz uma viagem em 6 horas. Essa é a proporção. Uma informação que eu tenho, né? A outra informação é que ele quer fazer essa viagem em 2 horas. Então, hora debaixo de hora, né? Então, aqui, ó. Ele quer fazer a viagem em 2 horas. Pergunta: que velocidade... Aqui tá o X. Que velocidade irei manter esse veículo? Então, qual vai ser a velocidade que eu vou ter que manter no carro para que eu faça essa viagem em 2 horas? Então, vamos começar. Primeira coisa, manter as informações que eu tenho em fração, tá? A gente vai colocar exatamente esses valores, só que em forma de fração. Então, vai ficar assim, ó, 30 sobre x igual a 6 sobre 2. É o que eu tenho. Agora, vamos pensar se é só aplicar os valores em cruz, a multiplicação em cruz, ou se a gente vai ter que pensar, né? Se isso vai ser diretamente proporcional, aumenta aqui, aumenta lá, ou se vai ser inversamente, tá? Então, ó, 30 km por hora em 6 horas. Então, qual vai ser o valor se eu fizer em 2 horas? Então, aqui, eu não sei, mas eu sei que aqui o valor diminuiu, certo? Eram 6 horas, passou a ser 2 horas. Então, aqui o valor diminuiu. Era maior, era menor, né? Ou era maior e ficou menor. Mais fácil pensar assim, tá bom? Era maior, ficou menor no tempo. Então, com isso, o que vai acontecer? A velocidade era 30. Então, para fazer em menos tempo, significa que a minha velocidade vai ser maior. Se vai ser maior, o valor vai aumentar, tá? Então, aqui, significa que se vai aumentar, eu vou ter que inverter esses dois aqui para poder fazer o cálculo. Porque eles não vai ser diretamente proporcional. Aumentou aqui, vai aumentar lá. Vai ser ao contrário. Aqui esse valor vai ser maior que esse. Então, a gente vai pegar esse termo aqui e vai inverter. Então, vamos lá. Esse eu vou manter, tá bom? Vamos igualar. Aí, a gente vai inverter esses valores aqui para que a gente possa fazer esse cálculo. E achar exatamente qual vai ser o valor que condiz com a velocidade se ele for fazer essa viagem em 2 horas, ok?
Agora, a gente aplica a regrinha de 3, tá? Então, qual que é a regrinha de 3 que a gente aplica? A gente multiplica os valores em cruz, certo? Então, eu vou pegar esse vezes esse. Então, ó lá. 2 vezes o x, e isso vai ser igual aos outros dois valores que eu tenho. Quais são os outros dois? O 30 e o 6, então, eles vão ser multiplicados também, tá? 30 vezes o 6. Então, vamos resolver. 2 vezes x vai ser igual a 3 vezes 6, 18. Tem esse zerinho aqui. Então, eu vou pensar que 2 vezes um valor vai dar 180. Então, a gente vai deixar o x sozinho, vai copiar o 180 e vai pensar, bom, o 2 está multiplicando, então eu vou jogar ele pro outro lado, dividindo. Aí, 180 dividido por 2, quanto que é 180 dividido por 2? 90. 90 o quê? Quilômetros por hora. Viu? Melhor? Assim? Ok. Então, eu tenho que achar, ou melhor, eu tenho que saber agora que eu vou ter que aplicar uma velocidade de 90 km por hora para que eu consiga fazer a viagem em 2 horas. Então, esse valor do x, ele vem para cá, ó. Aqui. Então, qual o valor do x? 90 km por hora para eu fazer essa viagem em 2 horas. O que ele queria? Velocidade. Qual o valor da minha velocidade? 90 km por hora. Então, isso é inversamente proporcional. Quando a gente tem um valor que ele não aumenta junto com o outro, que nem aqui é 30, que é 6, né? Então, aqui na relação do exercício, não tem como ser menor que 30, né? Tem que ser maior, porque aqui é menor o tempo. Então, isso significa que é inversamente proporcional. Mas a regra de 3 aplica da mesma maneira que a gente tinha visto os exercícios anteriores, ok? Então, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!